Ei, olá, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios sobre circuitos elétricos, tá? Bom, a ideia do exercício é a seguinte: é fornecido um gráfico da DDP em volts em função da corrente elétrica estabelecida em três resistores R1, R2 e R3. Aqui o R1 vai ser o nosso resistor azul, o resistor R2 o vermelho, o resistor R3 o resistor verde. Observa que para o resistor R1, quando esse resistor R1 for submetido a uma DDP de 400 volts, ele é percorrido por uma corrente elétrica em ampere de 1 ampere. Para o resistor R2, quando ele é submetido a uma DDP de 500 volts, ele é percorrido por uma corrente de 2,5 ampere. E o resistor R3, submetido a uma DDP de 200, ele é percorrido por uma corrente elétrica de 2 ampere. A questão diz que esses três resistores, eles são ligados em série, e todos do jeito que está aqui, tá? Ligados em série e submetidos a uma DDP de 350 volts de uma fonte. Pese, calcule a potência total dissipada por esse circuito elétrico. Muito bem. Nós temos aqui o resistor R1, o azul, R2 vermelho, R3 verdinho em série, ligado a uma fonte cuja DDP, polo positivo, polo negativo, a DDP aqui vale 350 volts. Muito bem. Fornecido o gráfico, nós podemos aplicar a primeira lei de Ohm para calcular os valores das diversas resistências R1, R2 e R3. É o que faremos então agora. Vamos lá. Para o resistor R1 já analisado por nós, 400 volts de tensão elétrica percorre então por ele uma corrente elétrica de 1 ampere. A conclusão que chegamos é que o resistor R1 é um resistor de 400 ohm, que eu vou deixar já assinalado aqui o nosso resistor R1, sua resistência. Façamos a mesma coisa para R2 e para R3. Neste ponto aqui nós temos 500 volts de tensão elétrica e esse resistor R2 é percorrido por 2,5 ampere de corrente. Desta maneira, aplicando a primeira lei de Ohm, concluímos que o resistor R2 é um resistor de 200 ohm de resistência elétrica. Vamos assinalar aqui também. Vamos então ao resistor R3, que é o resistor verde, submetido a DDP de 200 volts, ele é percorrido por uma corrente de 2 ampere. Conclui-se então que o resistor R3 é um resistor que apresenta uma resistência de 100 ohm. Muito bem. Aplicamos a primeira lei de Ohm no gráfico a fim de determinar a resistência de cada um deles. Muito legal. Observe que esses três resistores estão associados em série, então podemos calcular a resistência equivalente dessa associação através de uma mera soma, tá bom? Então ficaríamos com 400 do resistor R1, 200 do resistor R2, 100 do resistor R3. Temos então uma resistência equivalente da associação de 700 ohm. Observe que a pedida da questão é o cálculo da potência total dissipada. A potência dissipada pelo de 400, pelo de 200 e pelo de 100. Observa que a gente tem essa DDP da fonte, que é de 350 volts. Observe então que nós temos U, que é a tensão da fonte, e REC, que é a resistência elétrica total. A expressão mais conveniente de potência a ser utilizada, então,
é essa daqui. P igual a U ao quadrado sobre R. Muito bem, ficamos então com P igual a 350 ao quadrado sobre 700. Se nós resolvermos então essa continha, nós vamos obter uma potência elétrica total de 160 watts. Não esqueça que watts é a unidade de medida de potência elétrica, tá bom? Existem outras formas de você também poder calcular a potência dissipada nessa associação, mas a conveniência matemática nos leva a essa solução, tá bom? Então, esse exercício aí. Observa pela figura o seguinte. Aqui nós temos a representação de uma fonte cuja DDP ou tensão elétrica constante dela deverá ser determinada. Observe que aqui nós temos um circuito em série de 3 resistores, um de 6, um de 2 e um de 4. Nos terminais desse resistor de 4 ohm é colocado um voltímetro. Observe também que a ligação de um voltímetro a uma fonte ou a um resistor deve ser feita sempre em paralelo. Observe a presença dos nós. Aqui nós temos o resistor de 4 e então ligado em paralelo um voltímetro a esse resistor. Esse voltímetro aqui, ele lê a tensão elétrica somente nos terminais desse resistor. Esse voltímetro lê 6 volts. Bom, com base nisso, o objetivo é calcular a DDP da fonte. Vamos lá. Vamos pensar sempre na primeira lei de Ohm, não é? Vamos reescrever a primeira lei de Ohm aqui. U igual a R vezes I. O nosso grande objetivo aqui é o seguinte, é aplicar a lei de Ohm nos diversos trechos do circuito, sempre da seguinte maneira. Observe em algum resistor, se você tiver 2 informações, você pode calcular a terceira. Por exemplo, você tem o resistor de 6, não tem DDP nem a corrente que passa. Você tem o resistor de 2, não tem a DDP nem a corrente que passa. Porém, no resistor de 4, você tem a DDP estabelecida nos terminais, lida pelo voltímetro, que vale 6 volts. Muito bem. Você já sabe de antemão a resistência elétrica do resistor, que vale 4. Pela primeira lei de Ohm, você nota então que fica faltando o valor da intensidade de corrente elétrica, que pode ser, evidentemente, determinada. Dessa forma, que conclusão que nós chegamos aqui? Que a corrente elétrica I vai ser 6 sobre 4. Que a corrente elétrica I vai ser, então, igual a 1,5 ampere. Devemos também lembrar, que é muito importante, que numa associação em série de resistores, a intensidade de corrente elétrica que atravessa os resistores é sempre a mesma. Então, se você sabe a corrente elétrica que passa pelo resistor de 4, você sabe a corrente elétrica que passa pelos resistores de 6 e 2. Tá legal? Então, por exemplo, aqui para o resistor de 6, você já sabe que a corrente elétrica que o atravessará vai ser de 1,5 ampere e da mesma maneira 1,5 ampere para o resistor de 2. Como é que a gente pode pensar então? Se você tem a resistência e tem a corrente, você tem como determinar a diferença de potencial em cada um dos resistores aqui, tá legal? Então, deixa eu trazer para cá, 1,5 ampere. Vamos fazer, então, isso daqui. Aplicar a primeira lei de Ohm para esse resistor e para esse resistor. Eu vou nomear esse resistor aqui como sendo o resistor 1 e esse resistor aqui como sendo o resistor 2.
esse resistor 3, nós já fizemos os cálculos necessários. Então vamos lá. Para o resistor nomeado por 1, vamos aplicar a primeira lei de Ohm. Não temos a DDP, mas temos a resistência e a corrente. Então ficaríamos assim, ó. O 1 igual a 6 vezes 1,5. 6 vezes 1,5, nós temos ali então uma DDP em 9 volts. A mesma coisa podemos fazer para o resistor 2, aplicando também a primeira lei de Ohm. No resistor 2, vamos aplicar o 2, né? A DDP2 igual a, observa o valor da resistência, 2 vezes 1,5, totalizando então uma diferença de potencial nos terminais de 3 volts. Tá ótimo? Tranquilo. Então vamos verificar o seguinte: a leitura nesse resistor vale 6 volts. A leitura nos terminais desse resistor aqui, pelo que nós vimos, equivale a 9 volts. A leitura nos terminais desse resistor aqui de 2 ohm, calculado por nós ali, mediante a primeira lei de Ohm, equivale a 3 volts. Então analise o seguinte: existe uma característica interessantíssima da associação em série de resistores, que diz que a DDP total, que no caso aqui vai ser a DDP da fonte, vai ser dada pela soma das DDPs nos resistores associados em série. Nesse caso aqui são 3 resistores, 1, 2 e 3. Nós calculamos as diversas tensões, as DDPs nos terminais. Esse daqui já era fornecido. Então, para calcularmos a DDP total, o total, teremos então a somatória 9 mais 3 mais 6, a DDP total, fornecida pela fonte a esse circuito elétrico, será então de 18 volts.